capítulo 6, a partir do versículo 8. A epígrafe diz assim: a lei do holocausto. Verso 8 diz: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá calças de linho sobre a sua carne, e levará a cinza. Quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. Sobre ele porá em ordem o holocausto, sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Louvado seja Deus. Tomai vossos assentos. Irmãos, essa é uma palavra muito edificante. Confesso que, para mim, o Antigo Testamento é um pouco difícil de entender, no sentido que ali era lei, né? Então era olho por olho, dente por dente. E nos dias de hoje a gente precisa separar, porque hoje a gente está no tempo da graça. Então a gente não pode nunca se desfazer do Antigo Testamento para viver só o Novo, mesmo hoje estando no tempo da graça. Estamos conversando com alguns amigos, tirando umas dúvidas sobre isso. Um amigo meu resumiu bem, falou: Alexandre, o Antigo Testamento comparado ao Novo, tudo que você extrai de lá e serve para os dias de hoje são leis morais e princípios. O nosso Deus é imutável. Então o que você traz de lá para cá, tudo que é lei moral, tudo que é princípio, Deus não mudou seus princípios por conta da graça. Deus não deixou de aplicar os 10 mandamentos porque o tempo é da graça. Continua tudo a mesma coisa. E eu falei: beleza, e agora o que eu faço com esse tema? O que eu posso extrair para minha vida e aplicar e trazer à igreja uma palavra? E aí a gente começa a perguntar. Uma das estratégias que eu aprendi é perguntar o texto. O texto vai te falar coisas e você pergunta para ele próprio. O tema diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. A pergunta que eu fiz: o que é o fogo? O que é o holocausto? O que é o sacerdote? Então isso foi facilitando o entendimento da mensagem, para que eu pudesse primeiro entender e explicar aos irmãos aquilo que Deus colocou no meu coração. E estudando essa passagem, eu pude entender que Deus, até hoje, é um Deus de detalhes. Um Deus muito detalhista, muito zeloso e muito cuidadoso com tudo que é dele, desde o Antigo Testamento. Aqui, para que fosse montado o tabernáculo, se você ler um pouco antes, você vai ver que ele dá detalhes de tudo. A cortina tinha que ser de linho, as argolas tinham que ser de ouro, você ia dando os côvados para cima, para a esquerda, a tenda tinha que estar ao sol, ao norte, enfim, totalmente detalhado do que ele gostaria, da forma que ele fizesse. Eu pedi ajuda da Tainá para botar uma imagem ali, só para os irmãos terem uma ideia e entender mais ou menos o que eu quero dizer. Este é o tabernáculo. Esse tabernáculo ele é móvel. O povo, quando sai do Egito e vai em caminho à terra prometida, é uma multidão de gente. Então tinha momentos que eles tinham que parar para adorar, fazer toda a sua devoção ao Senhor. E como eu falei, não podia ser de qualquer jeito, de qualquer maneira. O Senhor tinha dado detalhes a Moisés para fazer tudo conforme quando ele dizia. Então essa foto aí, para o entendimento dos irmãos, a lei do holocausto é essa parte de fora, onde está o fogo ali, os sacerdotes ali, o fogo queimando, aquilo ali é o holocausto. Então o tema está nessa imagem aí. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará.
Como os irmãos podem ver, tem vários sacerdotes ali. Meditando dentro dessa palavra, eu pude entender a primeira lição: ninguém faz nada sozinho. Para o fogo pegar e continuar ardendo, existe uma multidão de gente por trás. Por exemplo, nos sacerdotes, nesse texto aí, existia para mais de 150 sacerdotes, cada um dentro do seu ofício. Um não podia fazer o que o outro fazia e vice-versa. Então tinha um grupo que buscava lenha, tinha um grupo que limpava a madeira, tinha um grupo que só botava a madeira ali conforme está ali, tinha um grupo só para botar a lenha no altar, enfim. A primeira lição que eu aprendi foi essa: ninguém trabalha sozinho. Até porque se você fizer tudo sozinho, uma hora você vai cansar e você não vai conseguir cumprir o seu propósito diante daquilo que Deus colocou na sua mão. Então a gente precisa entender que às vezes a gente está cansado por fazer coisa que não era para fazer, por meter a mão aonde não era para meter a mão. Ah, mas ali dá um destaque maior, ali se ganhar mais, ali eu vou ser melhor. Não faça aquilo que Deus não mandou você fazer. Isso vai te cansar, isso vai te fadigar, isso vai te desanimar. E para animar um desanimado é um sacrifício. É um sacrifício, é um caos para animar um desanimado. Então a primeira lição que a gente deve aprender é essa: cada um dentro do seu lugar, em qualquer ocasião. A pastora Alessandra levantou a voz na oração e falou que as mulheres esperem os homens fazer dentro do seu tempo. Não adianta a mulher querer fazer o que é do homem e o homem fazer o que é da mulher. Se houver uma parceria, vai ser tudo bem. Um esperando e dando entendimento ao outro, vai ser muito mais fácil. Caminhando para o texto, ali os irmãos podem ver o altar lá de fora e ali o templo onde Moisés e Arão adoravam o Senhor lá dentro do tabernáculo. Então ali dentro do tabernáculo, os irmãos podem ver a fumaça lá dentro, como continuava o fogo, né? Fumegando, pegando, porque do lado de fora já começava. Quando chegava dentro, o negócio já estava acontecendo. Aqui está o tema da minha mensagem, que eu até anotei aqui. O tema da minha mensagem é esse: culto fora, fogo dentro. Os irmãos vão entender o que vai dizer. Culto fora, fogo dentro. Vou falar pela terceira vez: culto fora, fogo dentro. Alexandre, o que você quer dizer com isso? Irmãos, ali está bem explícito na imagem, eu vou tentar trazer para os nossos dias de hoje. Hoje a gente vive no tempo da graça. O presbítero Alexandre nos falou aqui, está uma correria, está difícil para todo mundo fazer o que tem que ser feito. Botar a lenha no altar, deixar o negócio pegar, porque a Bíblia vai dizer nesse texto que era 2 vezes ao dia, de noite e pela manhã. E difícil coisa é, irmão, você para os irmãos falar para mim, é ter disciplina naquilo que se deve fazer. Porque a gente começa muito bem naquilo que sabemos o que temos que ser feito. Começamos bem no primeiro dia, no segundo, no terceiro, empolgado, no quarto, no sétimo dia, primeira semana, na segunda semana. Na terceira semana a gente vai começar, não vou fazer hoje não, vou fazer mais tarde. Mas como eu disse, a Bíblia ela é feita de detalhes. Ela vai dizer que tem que ser à noite e pela manhã. É como se fosse um período de 12 horas. No dia tem 24, era 2 vezes ao dia. Como se fosse 6 horas da tarde e 6 horas da manhã. Fielmente tinha que ser feito. Ali era mais fácil porque havia grupos. Então havia um grupo específico só para isso. E nos dias de hoje, como é que funciona isso? Quem são os sacerdotes do dia de hoje? Vamos ver em Apocalipse. Apocalipse 1, versos 5 e 6. Se a Tainá puder me ajudar aí. Apocalipse 1. Apocalipse 1, verso 4, por favor, Tainá. Diz assim: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, que das 7 espíritos que estão diante do seu trono. Verso 5. E da parte de Jesus Cristo, que é
a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Verso 6. E nos fez reis e sacerdotes. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele seja a glória e poder para todo sempre. Amém. Então, os sacerdotes do tempo da graça somos nós, após Jesus Cristo. Após Jesus Cristo. Então, não adianta a gente querer botar responsabilidade nas pessoas, quando a responsabilidade é nossa, naquilo qual nós sabemos que temos que fazer. O fogo deve arder dentro do nosso coração, partindo de um princípio que seja lá de fora. Por isso o tema da mensagem. Culto fora, fogo dentro. Por quê? Quando a gente consegue cultuar o Senhor lá fora que eu digo é no nosso dia a dia, no café da manhã, um almoço, um bom dia, uma boa tarde, ceder o lugar a uma mulher grávida, ajudar uma mulher a carregar uma bolsa, ajudar um deficiente. Isso é culto. O culto não é só quando eu chego aqui, muito pelo contrário, aqui é o culto para eu entregar, não é para eu receber. Pela misericórdia, Deus não nos deixa sair de mão vazia. Mas o modelo de culto está aqui. O culto é para entregar. Alexandre, eu não tenho nada. Tenho. Você tem sim. Todo mundo sabe aquilo que pode dar. Mas que nós temos algo a dar para o Senhor, nós temos. Se a gente olhar para dentro de si, a gente sabe o que pode entregar. Naquela época, os que tinham muito davam bois, bezerros, ovelhas. O que não podiam, davam um punhado de farinha, trazia rolinhas, pombas, mas nem por isso tinha que ser de qualquer maneira. Não podia ser com mancha, com mácula, não podia ser mangueira, uma série de detalhes a qual revela no Antigo Testamento. Isso serve também para os dias de hoje. Deus não aceita qualquer coisa. A Bíblia vai dizer, se você tem algo contra o seu irmão, deixa no altar, se conserta e volta. Como o pastor Alessandro falou, Deus não está preocupado com o seu dinheiro. Deus não precisa do seu dízimo, da sua oferta. Ele está preocupado com os princípios que carregam o seu coração. Aquilo que você pratica lá fora. Por quê? Aqui dentro, irmãos, é fácil, no bom sentido da palavra, a gente cultuar o Senhor. Se a gente olhar daqui de cima e ter uma visão mais ampla, parece que todo mundo é crente. Todo mundo é santo. Todo mundo é obediente. Mas só que só Deus sabe, e vocês sabem, e eu sei, a dificuldade que é ser servo do Senhor, ser fiel ao Senhor, ser temente ao Senhor. Porque tem coisas que a gente faz de sã consciência, sabendo que é errado para o Senhor, mas a gente faz, a gente às vezes é teimoso, a gente paga o preço de fazer as coisas erradas, porque a gente não consegue cultuar a Deus lá fora. A gente só consegue cultuar o Senhor aqui dentro. Deus me fez lembrar agora uma passagem que um amigo tem feito esses dias, está um calor terrível. Um calor terrível. A Bíblia vai dizer assim, Jesus vai dizer assim, tive sede, não me deste de beber. Tive fome, não me deste de comer. Tive preso e não me visitaste. Irmão, para mim, esse versículo é um versículo chave para aqueles que ainda não sabem o seu ofício dentro da igreja. E quando descobre, ele continua sendo um versículo chave. Por que eu falei desse calor? Irmão, isso é um calor terrível. Hoje, mal ou bem, a maioria que tem casa e tem a condição, de repente, de ter um ar-condicionado. Mas esses que estão aí fora, denominados, com muito respeito, cracudos, dependentes químicos, às vezes eles só querem uma água gelada. E você pode fazer isso, irmãos. Você pode fazer isso. Um dia desse, um amigo meu pegou umas 4, 6 garrafas, botou no congelador do trabalho, e quando alguém passa, ele pergunta, não, você quer uma água? Obrigado, muito obrigado. As pessoas às vezes bebem 1 litro de água, irmão, assim, em segundos, porque necessitava só de uma água gelada, coisa que você pode fazer, mas a gente não faz, irmãos. Vou falar por mim, não estou falando dos irmãos, não, vou falar por mim. Então, o modelo, o que eu quero dizer? O modelo está aqui na Bíblia. Não dá para o fogo arder se não começar lá de fora. Não tem como o fogo arder só aqui, porque se arder só aqui,
quando sai ali ele se apaga. Da porta para fora ele se apagou. A gente veio aqui, recebeu, chorou, pulou, chorou, enfim. Mas dali para fora ele apaga. Agora quando é o contrário, quando você já vem com fogo de lá para botar aqui no altar, meu amigo, é só continuidade. O choro para você não vai fazer tanta diferença, o pular não vai fazer tanta diferença, porque você já começou fazendo lá fora, trazendo para o altar do Senhor aqui dentro. E aí juntando as brasas, até quem talvez não conseguiu cultuar lá fora, é contagiado por esse fogo. Mas se a igreja toda não consegue cultuar, entregar, receber lá fora, dificilmente vai acontecer aqui dentro um fogo genuíno. Porque existe fogo estranho. A pastora Alessandra falou sobre isso, a Bíblia vai falar sobre isso, que diga isso Nadab e Abiú, que trouxeram o fogo estranho do Senhor, o Senhor os consumiu na hora, na frente do tabernáculo. Ainda disse, não chora, não rasgue as suas vestes, não faça nada disso, porque era fogo estranho. Porque o fogo aqui, quando a Bíblia vai dizer o fogo arderá continuamente, não é um fogo daqui para lá, é o contrário, é de Deus para cá. Você prepara tudo, repara tudo, e daqui a pouco Deus manda. Tanto é que aqui, versículo 6, capítulo 6, verso 13, Deus está ensinando como é que se faz a lei do holocausto, mas o fogo aqui ainda não tinha. Então é Deus ensinar você a fazer coisas que você não está visualizando. O fogo só vai descer aqui em Levítico 9, 24. Tainá, se puder me ajudar. 22. De Levítico 9, do 22 ao 24. Ou seja, no verso 6, o Senhor está dizendo como é que ele quer ser adorado, cultuado, para que depois ele mande o fogo. Então não é de qualquer maneira, não é de uma hora para outra que a coisa vai pegar e você vai sair daí por aí ardendo e cuspindo fogo, o evangelho falando, não, porque senão você apaga. Versículo 9, Tainá, por favor. Levítico 9, 22. Diz assim: depois Arão levantou as suas mãos ao povo e o abençoou. E desceu, havendo feito a expiação do pecado e o holocausto e a oferta pacífica. 23. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram, abençoaram o povo e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. 24. Porque o fogo saiu diante do e o fogo saiu diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. E vendo todo o povo jubilaram e caíram sobre as suas faces. O Senhor, no verso 6, ele ensinou. Durante esse período, até chegar ao verso 9, o povo foi fazendo conforme o Senhor ordenara, conforme deveria ser feito. E agora o Senhor olha, está tudo certinho, vou descer. E o fogo vem e se cumpre ali a lei do holocausto, naquilo que o verso 6 o Senhor prometeu. Sabe o que o Senhor está dizendo para a gente? A gente precisa ser ensinável. O que é ser ensinável? Se deixar ser ensinado. Porque sempre haverá pessoas que sabem muito mais do que a gente. Mas às vezes o nosso orgulho, a nossa soberba nos impede de enxergar isso. E às vezes não é Bíblia, às vezes a pessoa sabe da vida e a gente não quer aprender. O pastor Alessandro antecipou falando aqui que antigamente os homens de Deus não tinham teologia, mas tinha palavra, tinha verdade, tinha compromisso. E isso, essas verdades, muitas das vezes a gente vai aprender aqui dentro. Porque o mundo, a Bíblia vai dizer que jaz o maligno, o sistema jaz o maligno. Se a gente se deixar levar pelo sistema, a gente quer dar um jeitinho de tudo. A gente quer passar à frente das pessoas para chegar primeiro, para ser atendido mais rápido, e uma série de benefícios a gente quer ter. Está errado, irmãos. Porque o Senhor deixou o modelo. Enquanto a gente fizer de forma errada, a gente não vai sentir arder, não vai sentir queimar, não vai sentir, só vai sentir uma fagulha e acabou. Saiu daqui e acabou. E esse fogo que Deus está dizendo aqui em Levítico para a gente, é um fogo para a vida. É um fogo para tudo que a gente fizer em nome de Jesus. Seja uma garrafa d'água, dá em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer, tudo que façais
no meu nome. Então, tudo que a gente fizer, irmãos, que a gente faça para a glória de Deus. E se a gente pensar em fazer algo errado, peça ao Senhor para que repreenda nossos pensamentos. O pastor Isaías nos ensina, bota a mão na cabeça, irmãos. Senhor, repreende. Repreende. Tem uma frase de Spurgeon que diz, tudo que há de bom em mim é da parte de Deus, o que há de mal é de mim mesmo. Nós somos maus, irmãos. Nós maquinamos o mal. Basta tocar em um de nós, fazer aquilo que nós não gostamos, a mente já começa. Mas só que a Bíblia vai dizer que nós temos a mente de Cristo. Será que Cristo maquinaria o mal? Ah, Alexandre, mas eu não sou Jesus Cristo, nós somos discípulos dele. E há um céu que nos espera. Há um lugar reservado para nós que ninguém vai entrar de qualquer maneira. A Bíblia vai dizer, sem a santificação ninguém verá o Senhor. O que é santificação? Dizer não ao pecado. Resumidamente, é dizer não ao pecado. É fácil? Não é mesmo, irmãos. Não é mesmo, não é mesmo. E às vezes a gente acha que o pecado é só fazer coisas maus, ruins, não é não. Às vezes é a gente ser omisso a coisas boas, isso já é um pecado. A Bíblia vai dizer, aquele que sabe fazer o bem e não faz, já comete pecado. Ou seja, na nossa omissão a gente já está pecando. Então é muito sério esse Deus que a gente serve. É muito sério esse tema para a gente só achar que eu venho aqui para receber e sair. Não, irmãos. É por isso que às vezes a gente sai de um culto desse, onde o Senhor tem falado, mostrado o seu cuidado de forma individual para cada um, e às vezes a gente sai da porta para lá, acabou o fogo. É porque a gente está vindo no lado inverso. Culto fora, fogo dentro. Culto fora, fogo dentro. Culto fora, fogo dentro. Se de tudo que eu falar você não lembrar de nada, lembre desse tema. Culto fora, fogo dentro. Isso vai facilitar o teu entendimento do que é o nosso evangelho, o que é viver para Cristo. O quão difícil é. Né? E a Bíblia vai dizer que no próprio texto vai falar sobre as vestes. O sacerdote com uma roupa ele vai para fazer o holocausto, depois ele tem que botar outra roupa. Então são Deus de mínimos detalhes, até a cinza que ficava de 12 horas de uma para outra na troca, a cinza não poderia ser jogada em qualquer lugar, porque tudo da parte de Deus é santo, tudo é consagrado ao Senhor, tudo é o Senhor que nos coordena, e a gente precisa seguir esses princípios básicos para que a gente possa ter êxito naquilo que a gente deve fazer. Nós não somos robôs, irmãos, robóticos, não, faz isso, não. Deus nos deu livre-arbítrio. Você só não reclama do que você vai colher, uma vez que você sabe aquilo que você está plantando. Senão seria até injustiça da sua parte, né? Você pedir a Deus uma colheita de morango se você plantou batata. O texto vai dizer, o 13, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O que é o altar? O altar é onde as pessoas levavam os animais para sacrifício. Era um local alto, como se fosse isso aqui, né? Mais alto. Alexandre, isso aqui não é o altar, é o altar da igreja. Onde é o nosso altar? Onde é o altar do sacerdote? É o nosso coração. O fogo que diz aqui continuamente deve arder dentro do nosso coração. Em fazer a vontade do Senhor. Não estou falando que é fácil, irmão. Um testemunho bem rápido e simples aqui. No início do ano agora eu recebi uma tabela de como ler a Bíblia toda em um ano. Coisa de 2, 3 capítulos por dia você lê, você não perde nem meia hora, 40 minutos. Eu não comecei a primeira semana, a segunda, na terceira. Estou em Levítico ainda, o negócio já está lá em Deuteronômio. A falta de disciplina, a falta de prioridade nossa, a falta de botar Deus em primeiro lugar. E aí depois a gente quer reclamar com o Senhor está demorando tal coisa. Senhor, não aconteceu tal coisa. Senhor, é para quando? Senhor, eu estou tão desanimado. Mas quando é daqui para lá, para a gente fazer a nossa parte, a gente não faz como deveria.
Então não dá para exigir. Quem está fazendo certo já não exige, imagina a gente que não faz o que deveria, ou da forma que deveria. Porque o problema não é só fazer, é fazer da forma que deve ser feito. Disciplina, ou coisa difícil, disciplina traz responsabilidade, irmão. Traz dificuldades para que a gente prossiga naquilo que tem que ser feito com responsabilidade. Porque tem dias que o fogo está fumegando, mas tem dias que a brasa está bem fraquinha. A pastora Alessandra levantou um clamor aqui pelos homens. Eu não sei os demais, mas tem dia que a gente está muito forte. Se der um tapa na nossa face, a gente oferece a outra. Mas tem dia que se uma formiga beliscar o nosso pé, a gente desmonta de chorar. Porque não dá para ser forte todo dia, irmãos. O Ministério do Louvor cantou, se é tempo de chorar, chore, irmãos. O homem, ele não é super-homem, assim como a mulher não é Mulher Maravilha. Às vezes a gente bota uma capa para que as nossas esposas, nossos filhos não vejam. E isso nos sobrecarrega. Está errado, irmãos. Nós somos frágeis, somos sensíveis, somos seres humanos. Tem coisa que precisa arder dentro do nosso peito, no nosso coração, para que a gente siga. Mas isso não quer dizer que a gente não vai errar, a gente não vai falhar, a gente não vai desanimar. Mas se tiver o fogo do Senhor dentro da gente, você já viu quando a gente bota a churrasqueira, o fogo está baixinho, dá uma banada, dá uma soprada no negócio? É isso, às vezes você está desanimado, cansado, mas tem uma fagulha ali, está completando quase 12 horas para trocar a lenha. Aí você vem num culto como esse e você sai daqui grande de novo. Você sai forte, você vem numa consagração, você ouve o Rafael falando que perdeu na quarta, e você vem na quinta, você ouve a esposa dizendo que ele achou que deu para ele. O fogo arderá e não se apagará no altar do nosso coração. Então que a gente fique com essa palavra, irmãos, que não é fácil, porque às vezes a gente lê um texto, um versículo, e a gente quer viver aquela empolgação, mas se a gente lê o contexto de qual está inserida essa palavra, a gente vai ver o quão difícil é viver aquilo ali. Nada é fácil para a gente. O que era fácil já foi feito, irmão, nos gestou a dificuldade. Agora, se a gente conseguir administrar essa dificuldade, a gente consegue viver com mais paz no coração. A gente consegue entender o tempo do Senhor para aquilo que Ele tem para nossas vidas. A gente consegue entender o passo a passo do porquê que ainda não aconteceu certas coisas. Deus não é um Deus de troca. Você faz e Deus te dá. Eu vou fazer para ser salvo. Não, porque eu sou salvo, eu vou fazer. Nada que você faça, irmão, te garante a salvação. A Bíblia vai dizer sobre isso. É mediante a fé. Então, se eu creio que eu sou salvo, eu vou fazer. Se eu creio que eu sou salvo, eu posso dar uma garrafa de água para um morador de rua. Se eu sou salvo, eu posso pagar um almoço para um morador de rua. Se eu sou salvo, eu posso dar uma roupa, um casaco, um sapato. Isso tudo em nome de Jesus. Não é porque eu sou bom, não. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, não. É porque eu aprendi aqui na palavra que isso é o Evangelho, isso é o amor ao próximo. Porque se não for por amor, Paulo vai dizer que é como um sino que tine, vazio, rouco, não serve de nada. Porque tem gente que faz sem amor, né? Faz para mostrar para as pessoas. Hoje não, as redes sociais, então o que mais tem é pessoas ganhando seguidores, ganhando dinheiro com essas partes sociais dizendo ser da parte do Senhor. Ainda que seja, quem somos nós para julgar se é ou não? Mas a Bíblia vai dizer que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Então, se você faz lá fora, quando você chega aqui dentro, facilita muita coisa para o Senhor olhar e falta pouca coisa. Alexandre está reparando no altar dele ali, falta pouco para eu descer e mandar fogo do céu, para que eu receba a oração, o louvor, o dízimo, a oferta. Porque não é fazer por fazer, irmãos, é fazer por amor ao próximo, por amor ao Evangelho, por amor a Jesus Cristo e por tudo que Ele já fez na nossa vida. Porque se
se a gente olhar, a gente não merecia estar onde está. A gente não merecia ter o que temos. A gente não merecia nada. Éramos jabuzeiro bravo. Eu acho que 98% da igreja veio lá de fora. Então a gente sabe o que a gente era. E a gente sabe o que tem aqui dentro. A Bíblia vai dizer que se a gente sai, tem mais 7 demônios esperando para... Então se você era ruim, você vai ficar ruim mais 7 vezes. Então não deixe de viver a vida do Evangelho por medo de ir para o inferno. Tenha medo de não ganhar o céu. Tenha medo de não viver aquilo que Deus reservou para nós. Porque o que Ele tem para nossas vidas, irmãos, é algo muito grande. Que a terra não comporta. A Bíblia vai dizer que lá tem ouro de jaspe, rubi, de ouro. E eu vi Marcos Feliciano falando certa vez, irmãos, que isso é uma figura ilustrada. Que são coisas valiosas na terra. Mas que no céu, isso não chega nem aos pés do que tem lá reservado para nós. Então, só o fato da gente estar do lado do Senhor naquele grande dia já é algo que vale a pena toda renúncia contra a nossa carne, contra o nosso eu, contra tudo aquilo que nós queremos fazer e nós não devemos fazer. Porque tem coisa que a gente quer fazer, a gente faz e depois vai lá chorar nos pés do Senhor. Senhor, reverte essa situação, faz isso, faz aquilo. Mas isso é normal do ser humano. Mas que nessa noite Deus possa acender em nosso coração essa chama para que seja ardente aí por longos e longos anos até a vinda do Senhor. Que a gente seja ensinável, que a gente possa aprender dentro da casa do Senhor aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Porque muitas das vezes a gente não quer sentar, ouvir e aplicar lá fora. Então é essa meditação que eu deixo para os irmãos, que a gente possa cultuar ao Senhor lá fora, para que a gente junte as graças aqui dentro num culto como esse, no culto de consagração, no culto de doutrina, no culto da família, seja qual culto for, que todo culto é para o Senhor. E se o Senhor receber, se prepara, Ele vai mandar fogo, assim como foi Arão e Moisés, eles baixaram a cabeça, lançaram o seu rosto em face, porque a glória de Deus era tamanha naquele lugar, porque eles não conseguiam ficar de pé. E não é diferente no tempo de hoje, no tempo da graça. É o mesmo Deus, é o mesmo Cristo, é o mesmo Espírito Santo que habitava lá. Só a gente que muda. Mudou o tempo e os personagens. Se você ler o Antigo Pentateuco, ali era Deus falando direto com Moisés. Moisés, diga ao meu povo. Moisés, diga a Arão. Moisés, diga aos levitas. Hoje não. O véu do templo se rasgou. Nós temos acesso direto ao Pai. Dobra o joelho, fala com o Senhor, pede Ele, Senhor, se eu não tenho esse fogo do céu, me diga o que eu tenho que reparar para que o Senhor desça e queime toda a minha carne, toda a minha oferta, tudo aquilo que não tem te agradado. Por que eu não tenho sentido arder esse fogo? Por que eu não tenho vivido esse fogo que o Senhor fala? Porque eu não tenho feito o que eu tenho que fazer lá fora. Eu acho que isso vai facilitar muita coisa na nossa vida e no nosso entendimento. Eu vou finalizar aqui com o tema: culto fora, fogo dentro. Deus abençoe.